Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um tema que nas últimas 2 semanas deu bastante o que falar, que é o posicionamento das santas casas no Brasil. Será que Santa Casa tem que dar prejuízo ou só dá prejuízo? O que é uma Santa Casa para a sociedade? Nas minhas andanças e palestras pelo país, eu tenho conversado com muita gente, muitos gestores de Santa Casa. E muitos deles me dizem com naturalidade, não, Roberto, porque Santa Casa tem que dar prejuízo, é normal Santa Casa dar prejuízo. E eu não consigo me conformar com isso. Para mim, independente de ser Santa Casa, independente de ser filantrópico, independente de ser qualquer organização, eu não posso admitir que dar prejuízo é normal. Eu não posso admitir que uma instituição privada viva e coloque a sua sustentabilidade num pires que fica passando pelo poder público como se fosse favor. Eu não consigo admitir isso. Eu entendo que a organização filantrópica, que uma Santa Casa, por exemplo, que ela tem que aprender a viver com seus recursos. E mais ainda, como instituição privada, ela tem que aprender a dizer não. Porque o que é que eu vejo acontecer muito pelo país? Principalmente quando nós nos afastamos um pouco mais dos grandes centros. É que a instituição filantrópica, em geral uma Santa Casa, que é o que sustenta a saúde do país, é tratada como se público fosse sem o bônus do público, só com o ônus do público. Por quê? Porque todo mundo diz o seguinte, nós temos que atender tudo que chega. E é verdade. Mas nós temos que cobrar tudo que atendemos. Essa parte ninguém fala. Então é feita uma contratualização em que o Estado diz, ou a Prefeitura, que eu tenho que atender uma quantidade X de procedimentos, sobre aquilo me paga, mas manda uma quantidade de atendimentos, um volume de atendimentos muito superior ao que foi contratualizado e o que eu estou recebendo, que já é com uma tabela extremamente desatualizada. Como é que pode haver sustentabilidade nesse negócio? Ah, Roberto, mas existe muita ineficiência? Existe. Existe um espaço grande para melhorar? Existe. Isso é fato. Isso é fato e eu não canso de falar. A ineficiência existe, precisa ser melhorada, os processos de gestão precisam ser melhor trabalhados. Mas nenhum processo de gestão vai resolver o problema de eu ser contratado para fazer X, receber X e atender 2 vezes X, 3 vezes X e não cobrar por isso. Isso não é filantropia, isso é gratuidade. É diferente. Filantropia é algo que eu recebo para fazer com uma tabela desatualizada, que é a tabela SUS, mas eu recebo. Gratuidade é tudo aquilo que está entre a diferença do que eu fui contratado para fazer e o que eu efetivamente fiz e não tem ninguém me pagando. Então, nós temos que trabalhar o problema de eficiência? Temos, com certeza. Mas nós temos também que atacar o problema do financiamento. E não só sobre a ótica de dizer a tabela SUS está desatualizada, tem que atualizar, esse problema passou. Esse 50, 55, 60% de diferença entre o que deveria ser e o que é, já morreu, nunca mais vai recuperar. Então a gente vai ter que viver daqui para frente com o que tem. Isso é fato. Agora, o que tem que remunerar os serviços que são realizados. Não dá para pensar em ser contratado X, fazer 2X e ninguém paga essa conta. Quando você tem um hospital público, o governo simplesmente paga todas as despesas daquele hospital. Quando você tem uma instituição privada, você recebe um valor e no final do mês tem que fechar suas contas com aquele valor que você recebeu, venha ele do SUS ou venha ele de convênio. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar a sustentabilidade dessas instituições. E a sustentabilidade é o quê? Fazer um trabalho interno para aumentar a eficiência, para reduzir desperdício, para melhorar de uma forma geral os processos de trabalho, melhorar nossos contratos. Sim, precisamos fazer isso. Mas nós precisamos também começar a medir o que nós somos contratados para fazer, o que nós estamos fazendo e apresentar para o poder público, para o secretário de Estado, para o prefeito, a conta profissional, dizendo, secretário, eu fui contratado para fazer X, fiz 2X, tem uma diferença aqui a pagar. Não dá para simplesmente aceitar que eu sou um hospital porta aberta para atender tudo de qualquer jeito, porque o que vai acontecer é o que está acontecendo hoje. A maioria das instituições
filantrópicas no interior do Brasil ou afastada dos maiores centros estão numa situação financeira insustentável, acumulando prejuízo mês a mês. Para quantos de vocês o banco não empresta mais? Qual é o conceito hoje de um bom administrador filantrópico no interior? É o profissional que consegue recurso, que vai lá com o pires na mão e consegue recursos. Isso não é um bom administrador. O bom administrador é aquele que gera eficiência, aquele que engaja a equipe. É necessário buscar recursos? Com certeza, mas nós temos que trabalhar para não precisar andar com o pires na mão. Que o nosso negócio seja sustentável, que a Santa Casa viva com o que recebe e ajuste a sua estrutura e o seu volume de atendimentos para isso. Se você pensa igual a mim, se você tem a mesma ideia, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você discorda, se você não concorda com o que eu falei, também deixe o seu comentário. Vamos debater esse assunto, vamos trazer à tona um problema que está matando a saúde filantrópica no Brasil.